Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é uma recomendação de um livro super incrível, principalmente para as mulheres. Deixe-me Ser Mulher, da autora Elizabeth Elliot. Lições à minha filha sobre o significado de feminilidade. Bom, se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo e nenhuma recomendação de livros como esse aqui. Vamos lá? Desde já, eu já te convido, se você gostar do assunto, se você gostar do conteúdo aqui tratado, eu te convido a compartilhar esse vídeo com suas amigas ou com sua filha, com um grupo de WhatsApp, para conhecer esse trabalho, conhecer esse livro tão incrível. Bom, sobre a autora, Elizabeth Elliot foi uma missionária, escritora, palestrante, mãe, esposa e ela influenciou milhares de pessoas no século XX e ainda hoje, no século XXI. Sobre o livro, é um conjunto de cartas que Elizabeth escreveu à sua filha Valerie enquanto ela estava na faculdade e antes do seu casamento. Aqui ela aborda 49 temas que envolve a mulher, que envolve a essência da mulher. Aqui na capa diz assim, por exemplo, escritos de mãe para filha no auge do movimento feminista em 1976. Este livro reúne ensinamentos preciosos para os dias de hoje sobre o que é ser mulher cristã. Com o objetivo de responder à pergunta o que significa ser mulher, Elizabeth Elliot aborda vários assuntos relevantes como submissão, orgulho, liberdade, vocação, descrevendo a identidade feminina a partir daquele que a criou. Para Elizabeth, esse é o ponto-chave. Se você, jovem ou não, solteira, noiva, casada ou viúva, Deus a criou para o glorificar com toda a sua feminilidade. Bom, eu fiz a primeira leitura do livro, eu já gostei muito. Cada capítulo são bem curtos, assim, não são tratados de forma profunda. É fácil o entendimento e eu achei super interessante para ser abordado, por exemplo, de mãe para filha. Obviamente, como ela mesma escreveu para a filha dela. Mas hoje, se você tem filha, ou até mesmo para grupo de meninas, é um ponto de partida para ser estudado cada assunto aqui tratado. Aqui no vídeo eu não vou falar de todos os capítulos, obviamente, eu selecionei alguns para ser tratado aqui de forma rápida, mas que já tem uma boa base, uma boa ideia de como que é o livro, como que é abordado os temas e o assunto, assim. No capítulo, que tem como título O Peso das Asas, a autora fala que cada criatura de Deus recebe algo que podemos chamar de inconveniente, dependendo da perspectiva. Ou seja, poderia ser certas limitações de cada ser, de cada pessoa. Ela dá o exemplo de alguns animais. Por exemplo, o elefante e o camundongo, os dois poderiam reclamar do seu tamanho, um muito grande e outro minúsculo. Mas isso vai depender da perspectiva de cada um. Isso trazendo para as pessoas, as mulheres muitas vezes falam, reclamam que tem certas limitações se comparadas ao homem. Da mesma forma que não é o pássaro que carrega as suas asas, mas sim suas asas que o leva para cima, para a liberdade. A autora fala que nas nossas limitações que descobrimos os nossos dons, as nossas vocações. Ela até cita a história de uma mulher que eu acho muito interessante de trazer aqui. Ela fala assim, ó, você já ouviu falar de Gladys, a pequena mulher da China, que ouvi palestrar muitos anos atrás em Alberta. Ela contou que, quando era criança, tinha duas grandes tristezas. Uma era que, enquanto todas as suas amigas tinham lindos cabelos dourados, o dela era preto. A outra era que, enquanto suas amigas ainda estavam crescendo, ela estancou, com cerca de 1,50 m de altura. Porém, quando, enfim, chegou ao país para o qual Deus a havia chamado para ser missionária,
Ela parou no cais em Xangai e ficou observando ao redor o povo para quem ele a havia chamado. Cada um deles, disse ela, tinha cabelo preto. E cada um deles havia parado de crescer e tinha a mesma altura que eu. E eu disse, Senhor Deus, tu sabes o que fazes. Aqui, claramente nessa história, retrata bem aqui o tema, o assunto, que essas limitações que essa mulher chinesa, quando pequena, acreditava ter, levou para aquilo que Deus a chamou, para sua vocação. Aqui acho super interessante trazer a ideia que muitas mulheres têm que gerar uma vida, engravidar, seria uma limitação ou diminui a mulher em comparação com o homem. Mas como a autora Elizabeth Elliot fala, que depende da perspectiva. Eu já vejo como um privilégio ter a possibilidade da mulher trazer uma nova vida ao mundo. Então, tudo depende da perspectiva de cada um. Passando agora para o assunto sobre casamento, ela fala para sua filha que qualquer escolha que a gente faz na vida nos limita. Ou seja, se a gente escolhe a opção A, nos limita a não escolher a opção B. Assim, ela fala para sua filha que escolher esse homem que ela decidiu se casar, ela vai estar automaticamente renunciando todos os outros homens da face da terra. Para responder a pergunta o que significa casamento, Elizabeth traz várias definições. E uma delas é que o casamento ele é dinâmico, ele não é estático. E ela fala para sua filha que o seu futuro esposo depende dela para complementá-lo. E da mesma forma, ela depende dele para complementá-la. E ainda ela cita uma frase da esposa do Billy Graham que diz assim: case-se com alguém a quem você esteja disposta a se ajustar. Então, com as dificuldades que vai aparecendo no caminho, os dois devem buscar a Deus, porque assim eles vão se aproximar um do outro, se aproximando de Deus, buscando se ajustarem um ao outro. Ainda, o casamento é união e para ter união é necessário duas pessoas para formar essa união. E nessa união não tem competição, não tem comparação, não é um contra o outro, mas sim os dois com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Aqui ela cita 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17 e 18, que fala sobre os órgãos que formam o corpo todo. Diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, assim, é lógico que se a gente for pensar no corpo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E isso é para o bem do corpo todo. Da mesma forma, ela fala que é assim no casamento. A união no corpo físico, todos os membros ligados em harmonia e para o bem do todo, todos sujeitos à cabeça. Assim, há também união no casamento. Duas pessoas distintas que se tornam uma só carne e, se forem cristãs, uma em Cristo, em sujeição à sua liderança. Se as duas são uma em Cristo, não há apenas união, mas comunhão, e isso é impagável. Outra definição que a autora fala sobre casamento é que casamento pode ser um espelho. E aqui ela fala que para muitas pessoas o casamento pode ser a primeira experiência de vida em comum, de vida a dois. E com isso, a primeira experiência também com as suas obrigações que o casamento requer. Questão de organização, planejamento, comprar, limpar e tudo mais. E é nesse meio, nesse contexto da rotina, que ela fala para sua filha que ela poderá ver defeitos nele, no seu futuro esposo, mas que muitas vezes é esses defeitos que ela está vendo que precisa ser trabalhada nela. Então, por isso que ela fala que casamento pode ser considerado como um espelho. Por fim, sobre o casamento, a autora crê que é uma vocação, é uma tarefa para a qual você foi chamada. E se é uma tarefa, significa que devemos nos esforçar para cumpri-la. Não é algo que simplesmente acontece. Ela fala assim:
O casamento é uma vocação. Você é chamada para ele. Aceite o casamento. Então, como uma tarefa dada por Deus, mergulhe nele com alegria. Faça-o de coração, com fé, oração e ações de graças. A autora fala que o casamento não é a única tarefa pela qual a mulher é chamada. Inclusive, a própria autora foi mãe, foi escritora, palestrante, missionária, dentre outras funções. Outro tema tratado pela autora que eu decidi trazer aqui no vídeo é amor. E ela trata isso no capítulo 48, que tem o título Amor é Ação, e no 49, Amor significa uma cruz. E aqui ela fala que o amor é sacrificial, e o sacrifício significa entrega, é uma oferta. E também ela cita o sacrifício dos sacrifícios citados na Bíblia, que é dar a vida pela outra pessoa. Aqui a autora fala do capítulo 13 de 1 Coríntios, da Bíblia, que é conhecido como o capítulo do amor. E ela fala que esse amor, ele demora a perder paciência. Muito pelo contrário, ele procura ser construtivo. E a gente sabe que as construções muitas vezes demoram e tem dificuldades, tem escombros pelo caminho. Além disso, esse amor, ele não é possessivo. Bom, você pode pensar, se Deus deu essa pessoa para você, como não ser possessivo? A ideia é lembrar que antes de ser dada a você, essa pessoa pertence a Deus. Bom, para finalizar, eu achei muito interessante citar aqui o último parágrafo do livro que diz assim: se você, Valérie, puder entender sua feminilidade sob essa ótica, conhecerá a plenitude da vida. Ouça o chamado de Deus para ser mulher. Obedeça a esse chamado. Canalize suas energias para o serviço. Talvez seu serviço consista em se dedicar a um marido e servir ao mundo por meio do esposo, da família e do lar que Deus lhe dá. Ou talvez você, na providência de Deus, deva permanecer sozinha para servir ao mundo sem o consolo de um marido, de um lar e de uma família. Em todo caso, ao servir, você conhecerá a plenitude da vida, a plenitude da liberdade, e sei bem do que falo, e a plenitude da alegria. Espero muito que você tenha gostado dessa recomendação, desta leitura, que é um livro muito incrível, um ponto de partida para estudo de cada tema aqui abordado, para ser aprofundado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas no grupo de WhatsApp, com sua mãe ou com sua filha, né? E se você tem algum livro que você gosta muito, que você acha muito interessante, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar bastante de saber, tá bom? Por hoje era isso, um forte abraço e até a próxima! Bye!